O Vasco não precisa de ajuda, gente. O Vasco precisa de trabalho sério. O trabalho sério capta recurso. O Vasco não precisa da ajuda de ninguém. O Vasco não precisa de esmola. Eu acho que a gente tem algumas... Eu acho que a gente tem algumas coisas entranhadas da história no DNA do Vasco, no DNA do vascaíno, onde é muito delicado de ser abordado o clube empresa. Primeiro que todo o cenário político do Vasco é questionável. Então, cara, você pode ter Jesus Cristo fazendo a implantação do clube empresa no Vasco, que vai ter alguém dizendo que está roubando. Entendeu? Então, o ambiente não é propício para esse tipo de mudança radical hoje. Uma coisa eu te falo, se fosse interessante, o rival já teria virado. A gente não pode comparar o porte do Vasco, a história do Vasco, para transformar o Vasco num clube empresa com os exemplos de clube empresa que a gente tem no Brasil, né? Isso é inviável. Isso não tem como a gente fazer. Eu acho que a tendência é ser um fracasso. Eu acho que, inclusive, a tendência é esvaziar o número de sócios, tá? Eu acho que o vascaíno é muito... Como é que eu posso dizer? O vascaíno é diferenciado. O vascaíno é muito apegado ao seu clube, é muito apegado às tradições do Vasco. Para a gente, de uma hora para outra, transformar o Vasco, a parte do futebol, num clube empresa. Eu acho realmente muito delicado. E tem um outro ponto que eu levantei a orelha em outras lives que eu falei, que é o seguinte: uma vez que eu transformo em clube empresa, que eu abro um CNPJ novo, esse CNPJ pode ser comprado, tá? Então, nada nos garante que daqui a 3 anos, 4 anos, 1 ano, 2 anos, a gente não tenha o clube empresa Vasco da Gama sendo comandado pelo Flamengo. Não existe lei que proíba isso. Então, se o vascaíno apoia esse tipo de coisa, hoje, no cenário de hoje, eu acho assim, eu acho suicídio, tá? E se perguntar, Marcelo, eu sou contra. E aí eu te digo outra coisa. Se existe a solução do Vasco para o clube empresa, por que não há a solução do Vasco com um projeto estruturado? Essa é a primeira questão que as pessoas têm que fazer, o primeiro questionamento que o Vasco tem que fazer. Agora estão jogando essa cortina de fumaça aí com essas moças aí, que agora todo mundo quer investigar, todo mundo quer investir, não é investir, né? Quer ajudar o Vasco. O Vasco não precisa de ajuda, gente. O Vasco precisa de trabalho sério. O trabalho sério capta recurso. O Vasco não precisa da ajuda de ninguém, o Vasco não precisa de esmola. O Vasco teve a possibilidade de ter um projeto de altíssimo nível, de altíssima performance, e foi sabotado propositalmente. Você vê que a justiça para um é diferente para a gente, né? Para acontecer o que está acontecendo. E o que me deixa mais triste, assim como vascaíno, isso me enoja, cara. Me enoja. É como é que as pessoas conseguem comemorar 5º lugar no Carioca, como é que as pessoas conseguem ficar tranquilas com o 9º lugar no Campeonato Brasileiro na Série B, como é que as pessoas conseguiram aceitar um rebaixamento, no meu entender, proposital, porque o Vasco tinha 11 rodadas e o Campelo entregou o Vasco, se não me engano, foi 14ª, 15ª colocação, e o Vasco foi rebaixado propositalmente. Depois o Campelo, inclusive, falou numa live que o Adriano Mendes falou isso, deixa cair. Não foi isso que ele falou? Foi, isso aí. Foi isso que ele falou. Como é que o vascaíno ouve isso, cara? E como é que tem gente que ainda defende essa putaria, cara? Essa galera tinha que ter vergonha na cara, cara. Essa galera tinha que não conseguir pisar. Eu sou vascaíno da época que você fazia merda no Vasco, você não conseguia andar na rua, cara. Você não ficava tranquilo. Que era a galera buzinando, era a galera perturbando, sabe? Hoje, cara, o cara bota o Vasco na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, na Série B, e a galera ainda vai pedir autógrafo pro cara, meu irmão. Sabe? Cadê o nosso sangue, cara? Então o cara entra na tua casa, violenta a tua família inteira.
e você ainda quer tirar selfie com ele? Meu irmão, essa galera tinha que ter vergonha de ser vascaína, cara. Vergonha. Isso é o que hoje me enoja no cenário não só político, como também dos canais de comunicação voltados assim para o Vasco, ou focados no Vasco e por aí vai, sabe? Porque não existe a crítica, cara. Não existe a crítica. A galera é parcial, ou para um lado ou para o outro. Não existe a visão analítica da coisa, cara. Não existe isso. Será que ninguém consegue chegar, meu irmão? Por que a eleição no Flamengo teve uma decisão e a nossa teve outra? Por que isso? Será que ninguém consegue chegar e perguntar isso? Será que ninguém consegue questionar, meu irmão? Como é que os caras pegaram o clube no 14º, 15º colocado, 11 rodadas, cara, se eu não me engano, o Vasco caiu pro saldo de gols. Sim. Cara, isso é uma vergonha, cara. Como é que a galera consegue comemorar 5º lugar no Carioca? Inclusive os players que se dizem oposição que nunca foram eleitos. Comemorando, dá para ver que estamos no caminho certo do futebol. Vão tomar no cu. Desculpa a fala, tá? Desculpa, galera, mas eu não consigo falar outra coisa que não seja isso, cara. Eu não consigo ver o vascaíno não estando indignado com esse tipo de coisa, cara. Eu não consigo. Isso é muito pesado para mim, cara. Então eu cumpri à risca tudo que eu falei depois da sacanagem que houve com a eleição, porque eu fui eleito. A galera rotula só o Levin, só que eu, Marcelo Borges, eu fui eleito. E duvido uma pessoa... Eu vou falar aqui uma coisa agora, Marcelo e Digão. Eu duvido uma pessoa dessa que esteja aí tenha feito 10% pelo Vasco do que eu fiz nos últimos 10 anos. E eu fui convidado para ser VP de tecnologia do Levin. Eu estou com o Levin, eu estava com o Levin, continuo com o Levin porque é o melhor projeto. Eu duvido que um cara desse levante o dedo para falar que fez mais do que eu. Duvido. Vai falar de Jorge Salgado, que emprestou dinheiro e está cobrando o dinheiro com juros? É isso? Desculpa, mas isso não é fazer pelo clube. Desculpa, mas não é. Então eu me sinto muito confortável para ter esse tipo de reação, porque o Vasco foi sacaneado, o Vasco foi sabotado,